Olá, hoje está começando a 9ª edição do Painel Tudo Rádio. A gente está aqui em São Paulo, direto dos estúdios da Mix FM, para falar com o grande Marcos Vica, diretor artístico da Mix. Tá comigo também o Daniel Stark, do Portal Tudo Rádio. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Vica. Antes de tudo, obrigado pelo grande. Super obrigado pelo grande. Bom dia a todos. Vai ser um prazer conversar sobre rádio, sobre música, enfim, o nosso negócio. Legal. Isso. A gente vai falar sobre rádio, sobre o projeto da Mix, né, que tem mudanças por aí, entre outras coisas. A gente está transmitindo pela Crosshost, você está assistindo em HD, em Full HD na sua casa, pelo Facebook, no Portal Tudo Rádio. A gente também está com o pessoal da RF Mídia e da On Air Mentoria. Bom, a gente já está no segundo painel deste ano. Isso, eu primeiro com convidado. E já de alto nível. E sempre com essa ideia de trazer as boas conversas de corredor em rádio, para vocês aí que acompanham, sempre ter um pouco mais de acesso ao que das novidades e também, enfim, o que está acontecendo, né, no geral, no meio rádio. Vica, em 1 minuto, fale um pouco da tua carreira, teu currículo, pra gente já... Rapaz, deixa eu lembrar. Eu comecei em 1990, na Rádio 89 FM aqui de São Paulo, como estagiário, como muitos começam, né? Muitos começam, entram dentro do departamento de promoções, trabalhando, fazendo o contato com o ouvinte, primeiro contato com o ouvinte, que é atender o telefone. Naquela época não tinha WhatsApp, então era direto no telefone, ações de rua, blitz, etc. Todo o trabalho, obviamente, interno do departamento de promoções. Fiquei bons anos no 89, se não me engano 7 no total, mas teve uma passagem na Jovem Pan. Neste período que eu estava no 89, saí do 89, fui à Jovem Pan e voltei para 89. Depois, em 97, eu comecei aqui na Mix, né, e fiquei por muitos anos consecutivos. Em 2010, eu tive uma passagem para fazer a implementação do projeto da Rádio Disney no Brasil. Voltei para a Mix e estou aqui até hoje. Que bom. Então, você está no começo, desde o começo do projeto da Mix, né? Desde antes. Um pouco depois. Quando eu cheguei aqui em 97, já era Rádio Mix. Antes era Rádio SP1. Ah, tá. Então, a Rádio Mix, ela viveu um tempo como Rádio SP1. Aí, quando eu cheguei, já era Rádio Mix, né? E aí eu segui direto, mas foi bem no comecinho mesmo. Tinha alguns meses, talvez, de Rádio Mix. Toda aquela campanha de 20 anos da Rádio Mix também o tempo que você está dentro aqui da casa. É praticamente o tempo que eu estou aqui, exatamente. Tirando esse período que eu tive na Rádio Disney. Ah, entendi. É bom que você viveu um primeiro projeto, agora está virando o projeto da Mix de novo. Agora a gente esses 20 anos foram digamos assim, marcaram essa nova fase, né? Pois foi um momento importante, esses 20 anos, para a gente rever o projeto, entender o que foi feito, a nossa audiência, o público que acompanhou a gente em 20 anos, né? Porque 20 anos é bastante tempo. Sim. Né? E a gente entender para quem que a gente trabalhou ali no comecinho, em 97, 98, 99, ali naquele comecinho, a evolução da rádio, a evolução da música, a evolução do mercado, a forma de se comunicar, tudo, né? A gente fez uma análise e hoje a gente está reposicionando a Mix para um público um pouquinho mais adulto, um jovem adulto. Vamos falar ali entre 20 e poucos e 39 anos. Dá para dizer que é o público que começou e acompanhou boa parte da trajetória da rádio? É o público que acompanhou boa parte da trajetória da Mix. Boa parte. Então, se a gente voltar algum tempo, a gente tirar uns 15 anos, que o projeto da Mix já estava firme, pessoas que hoje estão na casa que eram jovens, de 12 a 15 anos, hoje estão na casa dos 30. E vocês perceberam que esse ouvinte, ele saiu da audiência? Isso que eu até ia perguntar. Vocês estão rebuscando ele, ou ele foi ouvir um outro tipo de programação? Ou até outro meio. Isso é natural. Isso não é natural de todas as pessoas, na verdade, né? Do ouvinte especificamente da Mix, né? Do ser humano, das pessoas. Temos fases. Todos nós temos fases. Então, quando nós temos 15 a 18 anos, aquele início de buscando faculdade, ou o caminho que vai seguir para a vida profissional, cheio de incertezas, os primeiros amores, relacionamentos, etc. Você tem uma cabeça, alguns anseios, algumas inquietudes,
que elas você começa a encontrar-se expostas, as pessoas, o mercado, Sim. o trabalho, e você muda. E o contato com as pessoas faz você mudar. Sim. Né? O jovem, ele sai da casa dele. Se a gente voltar alguns anos, a gente vai observar, o jovem sai da casa dele, onde basicamente, hoje com as mídias sociais e a forma de você se comunicar com o mundo é um pouco diferente, mas há algum tempo não tão distante, era basicamente sua família e os amigos mais próximos de escola. Sim. Né? Quando você sai da sua casa e vai para o mercado de trabalho, faculdade, etc., a tendência é a sua mente abrir para outras coisas. Enfim, a forma de consumir qualquer coisa muda, inclusive música, né? Sim. Então a gente, claro, você falou de rebuscar, é um pouco da gente resgatar as pessoas que nos acompanharam em um período e que tem um carinho muito grande pela marca. A marca tem uma força enorme e a gente quer ter esse contato com um público que cresceu ouvindo a Mix, ou passou uma parte importante da vida ouvindo a Mix. E você acredita que esse público, por mais que você tenha comentado sobre essas diferenças de fase das pessoas, é possível que ele não esteja mais no meio rádio, por algum motivo de algum projeto não está atendendo ele no momento, aí vocês estão pegando, não, a gente aqui na Mix, a gente está se posicionando dessa maneira que agora passa a atender vocês também. Quer queira ou não, tem a partir dos 30, ou você passa a conferir um formato de repente mais voltado ao jornalismo, ou uma música um formato mais adulto, ou tem que ser algo mais específico como rock, não tem algo, digamos, mais abrangente talvez, nessa faixa pelo menos da Target, que era o jovem, né? Era o jovem. Ele pode não estar mais ouvindo rádio. Essa é a dúvida. Ou, eu não digo que ele não vai estar ouvindo rádio, porque um veículo, um meio que tem uma penetração, uma abrangência tão grande no país. Sim. Gigantesca no país, e não só no país. Então, se a gente buscar mercados mais maduros, sim. Eu digo sob o ponto de vista de opções, de transmissão, de streaming, de banda 4G, enfim, o rádio ainda é muito forte. A gente teve muito forte. A gente talvez não tenha nenhuma pesquisa no Brasil que indique ou que a gente tenha a certeza da penetração e o impacto do rádio, mas se a gente fizer entender como isso funciona nos mercados que a gente tem esses dados, só basta você imaginar que aqui no Hemisfério Sul a coisa é muito forte ainda. Muito forte, mas exatamente essa é a minha dúvida, porque, por exemplo, em mercados mais maduros, como você tinha comentado, caso dos Estados Unidos, que a gente vê 93% de alcance do meio rádio, isso é maravilhoso. Foi até recente essa pesquisa, saiu tudo rádio. Você tem diferentes formatos que aí acabam todo mundo sendo atingido de alguma forma. Talvez em algumas, pelo menos praças do Brasil, você identifica como a Mix ela pegando oportunidades agora com essa mudança de target, vendo que tem mercado que não, praticamente você ou não tem opção, ou você tem uma parte numerosa do público de rádio que ele talvez não esteja no meio justamente porque não tem o que acompanhar, mas ele volta. A partir do momento que você oferece alguma coisa, ele volta. Talvez eu ia falar para comentar. Talvez a pessoa, não é que ela não esteja, talvez ela ouça um pouco menos rádio. Talvez isso. Porque tem mais opções, é natural. Né? Do que tinha, quando eu comecei em rádio em 90, você tinha em São Paulo 15 rádios, talvez. É verdade. Talvez não chegasse a isso. A rádio que era que tivesse no último lugar da pesquisa Ibope era 14º, 15º lugar. É verdade. E você tinha menos opções de rádio, você tinha menos opções de TV, você tinha menos opções de tudo na vida. De comida, de qualquer negócio você tinha menos opções. Sim. De diversão, acessos e tal. Então, talvez a pessoa não esteja... se afastou do rádio. Ela dividiu mais. Ela dividiu um pouco mais. Então, ela tem o tempo que ela tinha... Isso a gente vê em pesquisa, o tempo que ela tinha, que poderia se dedicar à rádio, hoje é um pouco menor. Né? Talvez a gente vê pelo tempo médio das rádios, tem a ver com essa divisão de tarefas, digamos. Tem mais rádios e mais coisas para fazer, mais compromissos, chega em casa, enfim. Você acha que talvez uma diminuição na qualidade ou do conteúdo que deixa de chamar a atenção também afastou o ouvinte um pouco? Isso como meio, talvez. Eu acho que pode acontecer também, né? Porque quando a gente fala de diminuição da qualidade, eu penso mais em mais ofertas de boa qualidade. Sim. Acho que talvez
tem um pouco a ver. A gente não tem tempo mais para acompanhar tudo. Ninguém tem. Quantas pessoas que vocês conhecem que chegam em casa e falam assim, você viu tal série no Netflix? Eu não consigo acompanhar o ritmo de série do Netflix, cara. Porque cada vez que você liga a TV, tem 3 séries novas. Isso é até interessante, que a gente teve até uns comentários nos últimos painéis e também no próprio site, de pessoal falando, não, mas o tempo de ouvintes por minuto no rádio tá caindo, não sei o que. Eu falei, cara, mas faz um exercício pessoal do seu tempo, como você organiza o seu tempo, você pessoa, com o resto do que você faz também, e como era antes. Não dá, não tem tempo para nada. Não é verdade que você não deixa de consumir alguma coisa. Você tem menos tempo para comer, você tem menos tempo, sei lá, para ir para academia, tem menos tempo no trabalho, você vai ter que estar lá, vai estar trabalhando, não tem jeito, e tudo fica muito concentrado. Eu acho que, na verdade, nesse caso, o rádio pode perder tempo, aí me corrija se estiver errado, mas ele acompanha ainda muitas pessoas durante muito tempo. Talvez seja o meio que perca, mas ele não perca tanto, assim. A audiência, vou entrar nesse assunto, a audiência da TV Globo caiu pra caramba. Sim. Não só da TV, eu tô falando da TV Globo porque ela é a referência. Que é a referência e tem mais audiência no país, mas todo mundo sofreu, a Globo sofreu impacto. Quantos canais acabam? Nem sei quantos canais acabam existem. Muitos. Da própria Globo, muitos. Quantas publicações, hoje, quantos blogs você pode acompanhar? Né, que a própria internet é muito pulverizada. Você tem, sei lá, eu sigo, eu assino canais no YouTube de caras que tocam bateria e que, sei lá, ficam dando aula de bateria, ou que divide meu tempo com um canal aberto, a cabo, rádio, eu fico lá 1 hora vendo o cara que é uma coisa impensada. Aí a gente não está falando nem de TV a cabo, nem de nada, está falando de um cara que colocou 4 GoPros e ele fica ali e está tomando o meu tempo. Sim. E toma o tempo de muita gente. Cada um tem o seu... Tem gente que assina canal de culinária. E poderia estar ouvindo rádio, poderia estar vendo TV, poderia estar... E o cara está lá. Poderia estar andando de bicicleta. Aí tem os youtubers, aí tem tanta coisa acontecendo, né? Então, tudo isso faz parte desse universo de conteúdos. E agora, o rádio sim, você está falando que acompanha. Sim. Porque a gente pode estar falando, mas... a gente está falando de um público talvez mais elitizado, que tem um acesso ou outro, mas a base de pessoas que tem um Spotify é grande, assim. que tem acesso à internet é grande. Mesmo entre as classes D, a classe D, a classe C baixa, né? Talvez E seja um pouco mais difícil, porque a gente já está, infelizmente, no Brasil, numa posição um pouco mais, fica numa até que não é tão priorizada. Não é tão priorizado também por infraestrutura técnica de antenas, às vezes não tem cobertura. Mas o cara tá ali no WhatsApp, na mensagem dele, alguma coisa o rádio fica, o rádio acompanha ele faz um deslocamento com o celular que ele tem, ainda que seja um modelo simples, mas ele vai ouvindo o rádio, o rádio acompanha a pessoa, sim. Acompanha o tempo inteiro. Isso é legal, né? Que a gente estava até anotando, né? Enfim, você pode fazer esse exercício no trânsito ou quando você está em trânsito, seja a pé ou de carro, de ônibus, que seja, quando as pessoas estão com fone. Cara, eu faço um exercício. E é bom que eles estão todos brancos, né? Fica mais fácil. Tá na moda branco. Eu fiz um exercício outro dia, eu fiz um deslocamento de metrô curto, né? Porque eu moro aqui perto, enfim, mas eu estava indo numa outra estação aqui. E eu fiquei pensando, cara, no caminho, eu estava sozinho no caminho até o metrô, pensei, cara, se eu chegasse hoje, se alguém me pegasse em 88, me transportasse 30 anos para frente, eu descesse no metrô e ficasse e pudesse, o eu do passado, olhar como é que as pessoas estão se comportando, eu ia ficar louco, porque é só a gente olhando para uma tela e com fone de ouvido, o que essas pessoas estão fazendo, cara? É louco, cara. Sim. Então, assim, é o tempo inteiro as pessoas, enfim, tendo contato com música, com conteúdos, etc. E isso... É um momento bom criativo, cara. E isso é legal porque, assim, de certa maneira, o rádio como áudio, ele sempre vai ser importante, seja via FM ou via streaming também. Só que essa história da tela também, ela cria novas oportunidades para vocês. A Mix tem já trabalhado nisso também, né? Tem. A gente tem uma preocupação muito grande com a forma que a gente impacta, que o nosso conteúdo impacta a nossa audiência. Sim. Então, essa é uma coisa que a gente tem programas que a gente transmite pelo Facebook, por exemplo, com live. Temos uma estrutura caprichada, com 3 ou 4 câmeras dentro do estúdio, que é um conteúdo de rádio, transmitido numa plataforma online, e que muita gente consome ele à noite quando chega em casa.
Ah, sim, que você pode acompanhar depois. Uhum. Porque fica disponível nas nossas plataformas, ou YouTube, ou no próprio Facebook, para quem quiser ver a hora que for. A pessoa está trabalhando no determinado hora, na hora que o programa está passando, e pode ver à noite. Legal, legal. Então, e é o mesmo programa, né? Então, é até difícil você aferir isso, porque quando você vai fazer uma pesquisa, o Ibope pesquisa que você ouviu ontem tal hora, se a pessoa pode ter visto esse programa às 10 horas da noite e respondido o nome do programa, que é... Pode de lembrança? Lembrança, porque é recall. Ah, sim. Então, pesquisa ainda eu vi o programa tal, falo o nome do programa, só que eu vi às 10 da noite, e não conta pro horário dele com pesquisa, entendeu? Então, é por isso que é importante o rádio estar, como você disse, hoje a audiência do rádio é dividida em canal de YouTube, redes sociais, entre outras coisas. O rádio ele tem que estar em tudo isso. Eu acho que a gente sempre pensa na nossa distribuição, no impacto que a gente gera, pensando onde que o ouvinte nos consome. A gente pensa como ele consome mix. E a gente nem tem essa preocupação tão grande de divisão de onde que está sendo ouvido. Aqui é ali que a gente tem que estar. Ele pode ouvir a gente por aqui, se amanhã tiver um outro formato, a gente vai pensar nele. Né? Da brincadeira, se tiver um chip na cabeça, que seja pelo chip. Que lembre, que esteja ouvindo a gente na lembrança. Mas é até interessante, porque a gente vê até pelo próprio Tudo Rádio, que tem os players lá de rádio, que o comportamento da audiência também, ele reflete muito o comportamento da audiência analógica, digamos assim. Tem uns picos de horário lá da audiência das rádios que tem mais força no período da manhã, depois da tarde, a internet meio vai acompanhando. Então o streaming acaba sendo também um complemento do ar, né? Talvez a pessoa não faça muita distinção, né? Porque, eu tô no FM, tô no streaming, não, eu tô ouvindo a Mix. Né? É isso aí, tá ouvindo a Mix, tá ouvindo o nosso conteúdo. E você tá entregando, é isso. É isso aí. Legal, você está assistindo a 9ª edição do painel Tudo Rádio, no portal Tudo Rádio. A gente está aqui com o Marcos Vica, diretor artístico da Mix São Paulo e Mix Rede, né? Hoje posso falar assim, né? Do projeto da projeto Mix. Isso. Vamos assistir agora um vídeo de um parceiro nosso e daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo. Já estamos de volta aqui, direto dos estúdios da Mix FM em São Paulo, com Marcos Vica, diretor artístico da Mix, do Projeto Mix, Daniel Stark do portal Tudo Rádio, e eu, Cristiano Stone. Vica, você está aqui no projeto novo, reposicionando a Mix. Né? É um desafio, não é rápido, não. Tudo depende de um estudo, de um conhecimento que você já tem. A música, ela é muito importante nesse projeto? É completamente importante. A música é a essência do projeto. Né? O DNA da Mix, ele é musical. Né? Então, o que a audiência espera da rádio? Música. De cara, primeira coisa, música. Então, a nossa preocupação é entregar uma boa programação musical. Certo. Então, é absolutamente fundamental a música. E todo o reposicionamento que a gente está fazendo de público, ele passa principalmente por discussões musicais internas, né? O que funciona para esse projeto, para os objetivos que a gente tem, e a gente discute isso todos os dias, né? É fundamental. Então a escolha da música, né? É porque vocês estão buscando vou falar envelhecimento, mas não é a palavra, talvez seja correta. Vocês têm um desafio de buscar aquela música que foi sucesso em determinada época para voltar a ela hoje. Com mistura com algo atual também, apresentando... A gente tem um desafio de enxergar a fotografia do nosso público-alvo e entender o que ele consome. Sim. Então, que pode ser uma música de um período, claro que é histórico, que foi importante. A música marca a vida das pessoas, né? Você lembra onde você estava, com quem você falou, às vezes, quando eu ouvi essa música, foi o primeiro dia que eu tive... Enfim, a música marca a vida das pessoas no mundo inteiro. Então, claro que a gente tem um componente de vida histórico que considera, mas a gente quer entender qual é o way of life da pessoa, como é que ela vive, né? O que é importante para ela hoje. Ela pode
gostar de músicas e quer ouvir músicas antigas, mas ela quer saber o que tem de novo também. As baladas, como ela se insere em um contexto social que para ela é importante, né? E aí acaba tendo, como a gente falou até há pouco, contato com mais gente, enfim, o nosso objetivo é entender bem o perfil da nossa audiência, para quem a gente está falando e atendê-lo. Isso pode conter vários tipos de música dentro, obviamente, de uma linha de raciocínio. E esse trabalho, ele é realmente, digamos, complicado no bom sentido, porque você tem que conseguir fazer uma sinergia entre, de repente, entender o que foi sucesso marcante, que vale a pena tocar hoje em dia, com o que é atual, e também o que vale a pena ser atual e também tocar hoje em dia dentro do target de vocês. Exatamente. E quando a gente faz a mudança, a gente talvez até pese um pouco mais na questão de midbacks, flashbacks, para provocar uma percepção mais rápida. Entendi. Mas não é só isso, não é uma rádio de música antigas. Sim. É uma rádio para um jovem adulto, para um cara que enfim, está num momento diferente da vida e não está só olhando para trás, está olhando muito para frente. Sim, isso é interessante porque você tinha comentado quando a gente fez essa primeira cobertura dos 20 anos da Mix, que esse reposicionamento da Mix na parte musical, ele é feito por etapas, né? Exatamente. Ele continua nessa tocada em etapas, digamos, a gente pode esperar mais mudanças nessa situação. Pode esperar. Muda tudo, o tom, né? Tudo. A gente está ajustando o tempo inteiro. Sair sentindo, você fazer uma mudança é uma coisa complexa. Sim. Né? Uma mudança de público e de percepção é muito difícil. Leva tempo mesmo, porque a informação é fácil, é rápido da gente dar aqui. Estamos fazendo isso, ok, a informação está dada. A percepção demora mais. E essa questão de percepção, vocês atuam como rede. Já percebe algo mais rápido em outro local? Ou de repente, não só de audiência, mas também o afiliado falando, comercialmente aqui melhorou bastante, não sei o quê. Isso tem. Ou, enfim, você já viu que teve situações diferentes já em praças? Sim, a gente tem cidades com resultado mais rápidos, mais imediatos, né? Também num país continental tão grande como o Brasil, com diferenças culturais e de hábitos e etc., é natural, acontece de você ter reações um pouco distintas de uma região para outra, né? Mas no geral, e o que importa, e a gente é muito preocupado com a opinião de toda a nossa rede afiliada, a recepção é muito boa. Todos estão bem satisfeitos com o posicionamento da rádio. Isso é o mais importante para a gente, ainda que você, em um lugar ou outro, você tem uma reação mais rápida, no outro não tão rápida, mas o importante é isso. E vocês fazem assim, se eu estiver errado, São Paulo é sempre, vocês dão um passo primeiro com São Paulo, para sentir na casa, para depois oferecer para o resto do Brasil. Sempre, claro. Você testa na tua casa, né? Onde que a gente está, onde a gente pode sentir. São Paulo é uma cidade muito plural, tem muito grande. Todo mundo está aqui, né? A gente tem um pedacinho de cada parte do Brasil em São Paulo. E a gente tem isso na nossa audiência também. Então é mais fácil a gente monitorar, entender os ajustes por aqui do que a gente fazer um balão de ensaio muito grande com todo mundo, né? Então a gente tem que testar algumas coisas de dinâmica, vinhetas, apresentação, até que a gente possa evoluir para toda a rede. Isso é interessante. E você já percebe também essa questão, vocês têm investido bastante também na internet, uma coisa curiosa que tem no próprio portal de vocês, que vocês priorizaram o áudio há algum tempo, né? Isso tem dado algum retorno assim, imediato em termos de complemento da audiência? Porque quem puder acompanhar e acessar o site da Mix, a primeira informação que você tem é o player da rádio, é o áudio. Vocês priorizaram o áudio, basicamente. Porque é o nosso principal negócio. O que o ouvinte espera da gente é nos ouvir. Então, claro, a gente vai facilitar de todo jeito as formas que ele tem para nos ouvir, para estar em contato conosco. Então, a primeira coisa é como eu faço para te ouvir. Você comentando sobre essa história da música, isso é importante por questões de formato musical. Você enxerga, enfim, tem alguma novidade vindo em relação ao cenário que você vê lá fora? Alguma coisa que você já sentiu em outros mercados, como você diz, mais maduros?
tem algum foco que vocês estão experimentando? Vocês estão de olho assim, por exemplo, nos Estados Unidos tem as rádios de maior variedade musical, digamos assim, que eles vão lá de 90 mais. Elas estão nesse mais ou menos radar que vocês estão tentando apostar aqui, de mais, enfim, público um pouco mais abrangente em termos de target, né? E faixa etária, aliás. O que a gente mais... A resposta é um pouco sim, mas não totalmente, porque a nossa cultura é diferente. Né? O hábito do brasileiro é diferente do hábito do norte-americano. Né? O que tem valor para nós é diferente do que tem valor para o norte-americano ou para o francês. Claro. Somos diferentes. Né? Ou seja, a gente já tem diferença dentro do próprio país, né? Então o brasileiro se reúne na mesa do bar, se encontra. O americano não. Então, eu dei um exemplo banal. A maioria do americano vai para casa mais cedo também. Vai para casa mais cedo. Começa mais cedo também. Então, assim, a gente... Eu tô falando isso porque a nossa preocupação é entender como funciona o país, né? Onde a gente vive, como as pessoas se relacionam, o que é importante para cada um. Como eu falei, a fotografia é um pouco do nosso público. E o que é legal, sim, o que é legal a gente acompanhar nas rádios de mercados grandes e fortes, é um pouco da dinâmica de produção da música, do que está saindo e vai. E claro que a gente tem os mesmos acessos a todas as músicas, mas para onde um pouco caminha o consumo da música, a forma que a música é feita. Enfim, a gente fica atento com relação a isso, mas, claro, quando você vai considerar o que vem para o mercado, para o nosso mercado, a gente aplica considera outras coisas antes de... Senão seria uma simples... vamos replicar o que a rádio de Los Angeles aqui está fazendo. Não dá. Não funciona nem lá para ele, já tem diferença nas próprias regiões próximas, né? O cara lá, você exaure um playlist. Aqui se toca uma música 10, 15 vezes por muita dia. Repetição, né? Muita repetição, porque você tem um mercado com muito mais opções do que o nosso, mais forte. O formato de medição também prioriza a repetição. Talvez você tenha ali, eu não tenho dado, mas possivelmente você vai ter um tempo médio de audição muito menor do que aqui, por conta exatamente de opções e de tudo. Você vai fazer o playlist rodar muito mais rápido, então uma música que está em alta rotação no playlist toca de hora em hora. Toca é demais. Lá toca de hora em hora. Então se você passa um tempo em carro, você sabe disso, e tá rodando, você fala, mas de novo essa música tá tocando? Ainda mais em São Paulo, né? De novo. A maioria das brasileiras você passa um bom tempo dentro de um carro. Mas nos Estados Unidos você até se assusta com a quantidade de vezes que a música toca numa rádio. E assim, então talvez não funcione exatamente assim para o nosso mercado. Com certeza. Aí é o que eu tô falando, a gente lê isso e entende, mas aí, nosso mercado tem algumas diferenças. Essa história também de, por exemplo, você falou de relação à repetição, também tem aquela preocupação de não cansar o ouvinte com repetições, que é o caso acontece muito no território norte-americano por ter, um tempo médio menor. Mas tem também, se aplica um pouco também ao break comercial, né? Porque, enfim, a gente talvez tem um público cada vez mais... como eu posso dizer, mais exigente, né? Não queira tanto intervalo comercial, que é algo mais como conteúdo, enfim, apresentar não como intervalo, mas como conteúdo da própria rádio, né? As pessoas não querem intervalo comercial, por quê? Porque se acostumaram a ter muito conteúdo sem. Sim. Né? Acaba sendo até evasivo, né? E muita opção. Exagerando, eu não duvido que na década de 60 quem estivesse vendo TV reclamasse muito dos comerciais. Não tinha opção. Eu achava aquilo natural. Fazia parte do... Você tinha 3 emissoras de TV, 4. Não dá pra você reclamar, porque não tem pra onde ir. Quando você tem muita opção, você reclama de tudo. Sim. Reclama, eu não me excluo de certas reclamações. Não, ninguém se exclui. A gente reclama. A gente reclama da nossa operadora de celular, a gente reclama do... Qualquer coisinha que dá errado hoje, a gente reclama porque você tem muita opção. Então, se você... Teu nível de exigência vai ser mais alto. Né? Então, se teve um problema com a sua operadora, você fala, vou sair. Sim. Você tem outras. Né? Então, o nível de exigência alto, como você falou, a gente tem que ter a gente mede, mas não tem como as rádios fugirem dos seus breaks. Não, elas têm que faturar com isso. É o único jeito. No projeto novo da Mix,
a plástica, ela também está passando por uma mudança bem... Sim, tá. Opção. Tem que ser, né? Como você embala, como você faz tudo andar. Então, a gente tem que mudar a dinâmica da rádio, como que os locutores trabalham, aí impacta a trilha, impacta na forma como a gente edita, muda como a gente escreve os textos. Quando você tem uma rádio muito jovem, você trabalha com frases mais curtas e mais exclamações. Sim. Quando você a mensagem é diferente, as frases em algumas chamadas se alongam um pouco mais e são mais interpretadas. Estou falando de chamadas regulares dentro do break. Sim. Não é só uma mudança de expressão. Você vai usar menos gíria. Não, o caso não é este. Né? Porque uma pessoa com 30 e poucos anos usa muita gíria. Com certeza. O cara não vai usar a mesma gíria do cara de 14. Mas ele entende também. Talvez não vai usar algumas gírias, mas tem muita gíria. Se bem que a gente tem uma postura de trabalhar as chamadas sem gíria. A gíria fica por conta de cada um, né? Acaba ficando muito... A gente é mais correto nesse sentido. Animado, alinhado com... né? Então a gente... Não é só o texto, é a forma como ele está escrito. Tem que mudar. Com isso você muda os pontos de edição. Com todos os pontos de edição mudados, você também muda um pouco de trilha. Então a gente está falando só de chamada. Imagina como você vai embalar todo o resto, né? Então Mas é interessante que vocês fazem todas essas alterações na rádio, mantendo o DNA, digamos assim, da plástica da Mix. Se vê uma continuação de toda essa trajetória, né? Do jeito que vocês conduziram até agora, tem uma identidade aí muito clara na rádio, né? A gente tem que eliminar vícios, né? Isso a gente já... Ao longo do... Muita gente ainda... Você pega, corre pro telefone. Não existe correr pro telefone. Normalmente ele está no seu bolso, né? Dificilmente você vai querer usar ele como um telefone. Dificilmente você vai querer usar ele como um telefone. Mas corre pro telefone. Então tem muitos vícios de anos de linguagem de rádio. Daqui a pouco a gente volta, depois do break, como se desligasse a rádio e volta. Tem um monte de coisa, né? Assim, você corre o risco de ganhar, você corre o risco de morrer, né? De tomar uma porrada na rua, não corre o risco de uma coisa boa, né? Então, assim, tem muito vício que a gente tem que eliminar. E a gente conversa aqui com os locutores exatamente para... faz uma super diferença? Faz, cara. Porque faz. Detalhe faz diferença, né? Detalhe faz diferença. O detalhe acho que para todo veículo, acho que todo mundo, até a gente que também trabalha com internet, um detalhe, uma vírgula, um jeito que se apresenta uma matéria, ou posiciona uma página, enfim. Cara, e nós somos veículo de comunicação, a gente tem obrigação de fazer direito, cara. A gente tem obrigação de... Se as pessoas estão cuidando pessoalmente desses detalhes, como elas apresentam a imagem delas, seja no Instagram, no Facebook, nós, enfim, temos mais obrigação ainda. Obrigação, a gente fala pra... assim, a gente fica louco quando acontece de um ouvinte mandar uma mensagem e falar assim, o texto tem um erro de concordância. Acontece, sim. E a gente fala, como é que passou um erro de concordância? É que o rádio, ele dá... É um assunto que a gente discute. A gente pede desculpas também lá no Tudo Rádio, tá? Foi mal aí. Mas é legal, as pessoas falam assim... É ótimo, estão participando também. E a obrigação de um veículo de comunicação, seja de qual for, cara, é fazer certo, cara. É escrever direito, discutir esses assuntos de como a gente se comunica. E se errou também responder direito. Quem, enfim, entrou, enfim, é legal, a gente recebe, os nossos afiliados participam muito da nossa vida. Legal isso. E eles falam quando tem alguma coisa errada, com alguma coisa, ótimo, a gente precisa disso. Né? É que o rádio, até eu vou falar do rádio, mas ele dá credibilidade nas coisas que ele passa, né? Sim, claro. Por exemplo, a música que toca no rádio, o ouvinte já entende que é algo selecionado. Né? Então, vou falar ser bem claro para as pessoas. Vou falar até um pouco do sertanejo. Se tocou um cantor sertanejo no rádio, talvez ele venda show porque aquela rádio tocou. Carimbou. E a própria informação. Se você deu a informação, ela tem que estar mais correta possível. Informação é tudo. Possível, chamada, propaganda, tem que ser. Troca de ideia. Porque tudo que a gente falar no rádio, o ouvinte fala, é verdade. Pois é. É hora de provar para o mundo que nós somos a maior potência do futebol. Que apesar dos obstáculos, nós somos pentacampeões. Brasil! É penta! O mundo tem que respeitar!
Nós somos Brasil, rumo ao Hexa. Vem aí a Copa da Rússia 2018. A RF Mídia, mais uma vez, te dá a oportunidade da sua empresa estar presente em um dos maiores eventos esportivos do mundo. Rússia 2018. Você terá uma equipe do outro lado do mundo para abastecer seus canais com o melhor conteúdo Rússia. Boletins diários direto da Rússia. Entrevistas com torcedores e atletas. Especial da Copa. Curiosidades da Rússia. Comentaristas experientes nos dois lados do mundo. Soluções modernas e inteligentes em áudio e vídeo. É hora de você apresentar para os seus clientes este grande produto. Bem-vindo ao Torcida Brasil. Olha o gol, é o gol do Hexa! Cobertura Torcida Brasil Rússia 2018. Qualidade RF Mídia Brasil. Consulte disponibilidade do conteúdo para a sua região. Estamos de volta, hoje é a 9ª edição do Painel Tudo Rádio. Hoje com a gente a fera do rádio, um grande diretor artístico, Marcos Vica, da Mix FM de São Paulo, do Projeto Mix, Lenal Stark do Portal Tudo Rádio. A gente está falando de rádio, a gente já conversou bastante, já falou do projeto da Mix. Tá com a gente o pessoal da Crosshost, que faz a transmissão em Full HD através da fanpage do Portal Tudo Rádio. E depois também dá para assistir, né, Daniel? Sim, pessoal, vai estar também disponível pelo nosso canal no YouTube, tá bom? Logo depois, 1 horinha depois da transmissão, pode acompanhar por lá, quantas vezes você quiser, e assine o canal. Isso, o pessoal da RF Mídia também tá com a gente. Inclusive eles trocaram de prédio, tá show de bola, a gente tem que visitar lá, tem tomar que um café. visitar. Quero visitar também. ir lá encher o saco do Ferri. Ferri, prepara o café. Ferri não me convidou ainda. Ele falou que vai fazer um churrasco, ele tá prometendo um churrasco. Na laje? Na laje. Vamos ver esse churrasco. Vamos lá. Bom, Vica, a gente tem falado, a gente falou de música, do projeto da Mix, e tem muita coisa acontecendo, e a gente acabou falando aí nos bastidores que vocês têm parcerias em grandes shows, inclusive com concorrentes. Concorrentes, Vamos falar que é um outro segmento, mas, né... em algumas praças, algum gestor pode até se assustar se você falar, não é comum, vamos nos juntar com outra rádio para... Explica um pouco o que está acontecendo aqui em São Paulo com vocês. Bom, nós somos promotores de uma série grande, um volume muito grande de shows, né? Shows que estão alinhados com o nosso projeto, com aquilo que a gente imagina para Mix, enfim. E principalmente nesse momento que a gente tem ajustes no projeto, a gente tem tido um cuidado especial com aquilo, com aquilo que a gente apresenta para a nossa audiência, enfim. Mas são muitos shows. Um deles é o Lollapalooza, que também é promovido pela 89 FM, né? Uma rádio importante aqui de São Paulo, que a rádio que eu comecei, inclusive, trabalhando, né? Falei no começo, enfim. Mas a gente tem a gente faz um trabalho muito profissional e bom junto com eles. Os profissionais do 89 são profissionais de alto nível, toda a gestão do 89 é uma gestão de alto nível, como é da Mix, né? Os donos têm uma relação boa, né? Os donos se falam, e os donos entendem, e acho que isso é a grande lição de uma parceria. Quando a gente fala parceria, é uma parceria na promoção do evento e cobertura e transmissão. Os donos entendem que o importante é a gente ter nosso meio fortalecido. Isso que eu ia te perguntar. A gente fazer trabalhos de alto nível, né? Profissionais, e uma entrega boa para a nossa audiência. É importante que as marcas entendam que as rádios, os potenciais clientes, etc., as rádios fazem um trabalho muito bom, com cuidado especial na entrega, e as duas rádios têm essa preocupação no momento, que se unem para fazer o Lollapalooza. É um trabalho muito colaborativo. Vocês se anunciam, inclusive, sim, né? Vamos acompanhar o show tal na porque Mix, um festival com tantas bandas, é impossível as rádios transmitirem 4 palcos ao mesmo tempo, mesma rádio transmitir, até porque tem segmentos de música diferentes, né? Tem uma rádio dedicada ao rock, a Mix é uma rádio um pouco mais pop, que também toca rock, mas uma rádio mais pop. E você tem um número, no caso do Lollapalooza, um número gigante de atrações. Então a 89 passa algumas, a Mix passa outras, e as rádios falam, se você quer ouvir
tal show, ouça Mix, se você quiser ouvir tal show, ouça na 89, enfim, é um trabalho muito bom e que fizemos ano passado, vamos replicar esse ano e o resultado foi ótimo. Bem percebido, foi bem percebido pelas marcas, foi bem percebido pelo público, foi elogiado pelo público e a gente trabalhou num nível muito alto com as duas equipes juntas, dividindo entrevistas, colhendo uma coisa que funcionava melhor, às vezes até no editorial da outra, enfim, foi uma parceria muito boa. E a gente percebe aqui em São Paulo também, até a gente está comentando em off antes, sobre as duas rádios também foram promotoras, por exemplo, do show do U2. Foram. Existe essa preocupação aqui no mercado de São Paulo também, não é que a gente vê em outras praças que simplesmente se colocam logotipos de rádio num evento, mas que da entrega assim, para um evento ou para um qualquer outra projeto, se você tiver essas duas rádios, você consegue cobrir melhor o target, não sei o que, você fortalece não só para as rádios saírem fortalecidas, mas também para o evento. Então consegue apresentar isso. Essa é um objetivo, obviamente, da produtora, da produção do show, que vê oportunidades. O YouTube, a gente está falando de quatro estádios. Sim, todos com 80 mil, 70 mil tickets à venda. Sim, é muita coisa, é muita coisa. Então, conversaram conosco e a gente já falaram com as duas rádios ao mesmo tempo e nenhum problema. A gente fez um trabalho bem dividido e funcionou super bem. Isso é legal, é que passa um recado para o meio, né? De união das rádios dentro de uma possibilidade normal do dia a dia, a competição. Sim, insisto, em duas empresas que têm gestores, diretores, donos de um nível muito alto, equipes ótimas, também num nível muito alto, e que é fácil cada um entender os seus objetivos, o seu papel dentro e também como é percebido pela audiência, né? E dá para a gente também considerar... Ganha todo mundo. Porque dá para considerar também que, assim, se a gente pegar um público de rádio, tem pesquisa, o próprio Ibope mostra isso também, que ele tem uma fidelização pelas rádios preferidas e isso, enfim, um trabalho conjunto, não necessariamente você vai minar o teu trabalho por causa da outra, enfim, porque já tem esse costume, né, de você acompanha 2, 3 emissoras e está tudo certo. Você tem mantém a pessoa no meio. Mantém. Você tem objetivos diferentes. Muitas vezes as empresas têm objetivos e focos diferentes dentro do mesmo trabalho. Talvez a sinergia seja defender o meio para que você tenha um ouvinte no meio ainda. Prender ele ao meio. E o YouTube teve especificamente teve uma situação bem interessante. O YouTube, a banda, é uma banda muito, muito conectada com o rádio, sabe o tamanho e a importância que o rádio tem na vida, no impacto da carreira, carreira. Então eles querem saber, a preocupação do YouTube. Estou falando do YouTube, empresário, músicos, integrantes e tal. Como está a vida da banda em rádio. Esse acompanhamento, então. Não, é muito próximo. É muito próximo. Eu tive uma vez com eles em Nova York, acompanhando a turnê passada, que eles receberam algumas pessoas de rádio do mundo, de Austrália, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Argentina, e eles fizeram uma passagem de som e depois uma pequena apresentação. Depois disso eles se detiveram para conversar com a gente sobre o mercado. Olha que legal. O que está tocando, etc, como é que está funcionando. A gente teve essa conversa, foi ótima, mas foi uma conversa muito preocupada sobre o rádio. Quando eles chegaram desta vez aqui no Brasil, estivemos juntos com eles de novo. Eles fizeram uma conversa no backstage, numa sala montada para isso, no backstage do estádio, e que eles chamaram algumas pessoas do meio. Estávamos nós da Mix, estava o Júnior, que é o nome do 89, Marcelo Braga, eu, e mais algumas pessoas de outras, não mais do que 10 pessoas, 10, 12 pessoas, de outros veículos de comunicação. Quando o Bono entrou na sala, e a gente ouvia, isso foi montado para a gente ouvir o novo álbum. Não inteiro, mas boa parte do novo álbum, talvez uma meia dúzia de músicas a gente ouviu. Quando o Bono, eles entraram separadamente, cada momento entravam. Quando o Bono entrou e o The Edge, ambos, a primeira pergunta que eles falaram assim: quem são as pessoas de rádio aqui?
Quem é de rádio? Porque eles vão falar, não, a opinião de vocês é importante. Olha só. Então, tem Ótimo. aí a gente... Porque volta para aquele papo que a gente tá falando da importância do rádio. Né? A gente está falando da maior banda do mundo, que está com a vida resolvida, Sim. sob o ponto de vista de carreira, de Brasil, sucesso, 4 estádios, tudo certo, de né? venda de ticket no mundo inteiro, de obras-primas escritas, enfim, fizeram o que pouquíssimas bandas na história da música conseguiram fazer, Claro. e conseguirão fazer. E ainda assim os caras querem saber como está organizada a vida em rádio. É que o rádio, eu acredito que ainda seja o meio que esteja mais envolvido com o ouvinte, tá? Tem Spotify, tem Pandora, tem vários outros. Mas eu acredito ainda que... Porque a gente não toca só música, né? A gente está interagindo com o ouvinte. Né? E toca música diferente, né? O jeito de tocar é diferente, né? Você prende a pessoa, apresenta, dá confiabilidade. O rádio vai no show, vê a reação, comportamento do ouvinte no show. Então, são coisas que a mídia digital ainda não pode mensurar. A gente aqui tem uma preocupação muito grande com a equipe, da nossa equipe acompanhar os shows. Então, a gente quer que as pessoas vão aos shows, nossa equipe, porque ali você vê a reação do público para uma música nova, para as músicas de catálogo que a gente toca de um artista, enfim, é importante que isso é uma coisa muito orgânica, né? Então é importante que a equipe veja as pessoas cantando, dançando, pulando, reagindo àquilo que a gente toca todos os dias. Sim. Então não adianta a nossa vida... A gente não está numa caixa daqui fazendo alguma coisa para o lado de lá, e a gente vai a shows. Nós vamos a todos os shows que a gente pode. Legal. Não estou falando só de shows gigantes, estou falando do show pequeno, né, para menos pessoas. Às vezes uma balada pequena mesmo. Todas, a gente vai em todas. Se todos não podem ir, alguém vai. Sim. Legal, ótimo ter essa percepção. É uma aproximação com o público, né? Ah, tem que ter. A Mix, ela faz eventos? Sim. Faz? Sim. Então se aproxima muito mais do... Aproxima muito mais. Vocês têm o Mix Apresenta também? Temos shows, o Mix Apresenta shows, e enfim, né? Hoje a gente trabalha isso de uma forma mais estratégica, porque em São Paulo, né? Porque o volume de shows aqui é ridículo. Você concorre com muita coisa. Muita coisa o tempo inteiro. E convenhamos, não é? Uma coisa era fazer show no começo final dos anos 90, 2000, você podia até fazer inclusive shows no Pacaembu, tinha menos restrições, e agora não estou tornando nem no mérito se a restrição é legal ou não é nada disso. Claro. Mas você tem uma situação diferente para você fazer qualquer evento na cidade. Sim, tem um cuidado maior. Sim. Aí acaba, de repente você, por essa concorrência não, você faz menos uma programação, digamos, de show todo ano, você faz projetos menores, talvez. Enfim, projetos menores, mais pontuais e dirigidos. Né? A resposta é sempre boa? Boa, sempre muito boa, porque a gente trabalha com artistas, os artistas nacionais são, além de grandes amigos e parceiros, a gente tem um nível muito bacana aqui do nosso pop rock, é muito bom, eu acho muito bom. Legal, ótimo. Vika, eu vou fugir até um pouco dessa parte dos eventos, tá bom? Me veio na cabeça para a gente falar como você está vendo a evolução do rádio com a migração. Migração do AM para o FM. Eu acho que assim, a gente vai descobrir isso, né? Faz sentido. Nós vamos ver, acho que ninguém tem certeza a respeito disso. Qualquer coisa que eu falar é chute. Porque está acontecendo, é uma novidade para todo mundo. Então, tem algumas cidades que você tem banda de FM com espaço para uma migração mais imediata, e cidades que... Como é que você vai fazer? Isso eu acho interessante, que eu acho que a Mix passou por um processo muito parecido pela rede, que a gente tinha um mercado, por exemplo, com Uberlândia, que você tinha projetos muito parecidos, assim, alguns muito eficientes, outros menos, enfim, não é esse o caso. Mas aí com a migração, e lá tinha espaço na banda convencional, você teve uma rádio adulta contemporânea que ninguém trabalhava nesse segmento lá, e teve um resultado que acho que já foi para terceiro lugar, em filtros gerais, lá o segundo, não me lembro agora. E a Mix já está com 3 meses de presença também, através de uma migrante, e já está acho que em terceiro ou quarto geral, 3 meses, porque uma pesquisa de Bob a gente sabe que trimestral é nada, é novidade ainda, né? Então já muda, tem essa possibilidade de mudanças. Sim, vai mudar. Em algumas cidades você vai abrir mais opções. Trazer mais gente para a rádio, né? Porque a audiência de AM já era uma audiência mais baixa.
O espectro ninguém cuidou. Gera uma audiência mais baixa. Quando você migra para o FM, você vai aumentar a concorrência. Em muitas cidades a concorrência vai aumentar. Vai, né? Vai ter mais opções de conteúdo. A gente pode entender e olhar isso como um aumento além no profissionalismo das pessoas que estão trabalhando. É possível. Né? Maior filtro. Você vai ter que ter, como você tem maior concorrência, mais rádios no FM, você vai ter que ter mais gente fazendo bons conteúdos, bons projetos de rádio, e você melhora o nível profissional médio do mercado. Apesar de, digamos, ser uma retirada em alguns mercados da zona de conforto, acaba aumentando a exigência, que acaba de repente chamando mais atenção do público. Não tem dúvida. Você vai aumentar aquilo que a gente falou no começo da exigência. Vai aumentar a oferta. É que eu imagino que, assim, no caso, como uma cidade aqui, como a gente está em São Paulo, a migração é aquela história, assim, ela é uma realidade, ela vai acontecer na faixa estendida, mas ela ainda é cercada de dúvidas que são digamos, sendo equacionadas, digamos assim, com o que vai sendo apresentado em etapa a etapa. Por exemplo, a gente acabou de descobrir, a gente está fazendo até um levantamento disso, que boa parte dos carros que já estão saindo já estão acabando estendida. Então é uma informação nova que nem as montadoras ainda conseguem precisar. Não, modelo tal tem, o modelo tal não tem, mas já tem essa preocupação. Sim. Então é uma coisa que do nada vai acontecendo, então a gente não sabe se vai ser... Enfim, sempre a expectativa positiva, né? Mas aí a gente vai ter que entender também quanto tempo que as pessoas que estavam acostumadas vão renovar esses dados. E estão acostumados com uma certa... com essa banda antiga, com esse espectro, vamos passar a sessão abrir, né, para baixo. Eu acho que vai na mesma onda do online. Qualquer previsão agora de tentar acertar alguma coisa, a gente vai... a gente vai elucubrando, né? A gente tá virando quase um comentarista esportivo, né? Não, se esse time tivesse 3 ou 4 aqui no meio campo, talvez o time seria mais defensivo. Vamos ver. Mas o que a gente tem, o que eu acho que é fato, é que a gente vai ter, a gente sabe, isso não tem como fugir, você vai ter mais projetos de FM, mais projetos de rádio em FM, bom para audiência, que talvez você tenha aí uma atenção maior que está acontecendo, tem rádio nova, tem coisa acontecendo. Então você pode ter o público jogando luz em torno da banda de FM, o que é bom. Ótimo. É uma novidade. É uma novidade e vai fazer com que todas as rádios tenham trabalhem melhor, tenham bons projetos, talvez seja interessante para marcas, né? Você vai ter... eu acho que é um movimento muito positivo para o rádio. Legal, ótimo. Bom, a gente está no último bloco. Eu vou fazer a minha pergunta primeiro pensando. Não, manda bala. Bom, Vika, tá dando continuidade no projeto. Quais são os desafios que você pode falar, né? Claro, agora no projeto da Mix, nesse ano de 2020, expectativas em 2018, né? Cara, a gente tem um ano difícil, eu estou falando do rádio, porque você tem Copa do Mundo pela frente, que óbvio que isso tira sempre a atenção da audiência média, ou alguns projetos, os que são voltados para esporte, vão ter um pouco mais de atenção, enfim, mas as pessoas ficam aí nessa expectativa, mas você tem principalmente as eleições, que afeta a programação, né? Afeta espaço, afeta inventário, afeta um monte de coisas, não tem jeito. Então é um ano que você tem. Mas a gente passa por isso várias vezes. Então a cada 4 anos a gente enfrenta eleições e Copa. Não tem nenhuma grande, mas é o fato que a gente tem isso pela frente. E no nosso caso a gente tem um ajuste e a gente segue aprimorando o nosso projeto conforme a gente tem desenhado. Então o nosso desafio é passar por um ano movido com muitas coisas e ao mesmo tempo a gente fazer com que a audiência entenda cada vez melhor e a gente faça uma entrega cada vez melhor daquilo do projeto que a gente está desenhando. Entendi. É um ano desafiador. Com certeza, pro rádio Pro rádio e pra gente com todos ainda mais a mudança de vocês, né? Os ajustes de projeto, os resultados têm sido muito legais até aqui. Então agora a gente coloca a Copa e coloca o espaço político junto e a gente vai ter que fazer esse trabalho, né? Cada rádio tem o seu desafio, né? Claro. Sim, com certeza. E fica essa curiosidade mesmo, porque como você tinha comentado até no ano passado, que foi o início dessa transição com os 20 anos, com a campanha de 20 anos, que é feito por etapas, então dá para se dizer que
como vocês fazem, não digo testes, mas experimenta aqui, ajusta ali, é um negócio que vai evoluindo, então vocês não tem como precisar, não, a partir de um ponto tal é o que nós desejamos, estaremos maduros. Então seria quase como a gente fica prevendo PIB, né? A gente tem que trabalhar com, como eu falei, né? Entendendo o nosso público-alvo. Certo. Então, o movimento ele é constante, o movimento de projeto é constante. As pessoas estão sendo impactadas todos os dias por uma série de coisas. Então a gente tem que fazer a melhor leitura e fazer a melhor entrega. Né? É muito orgânico. Legal. Né? Ok. Muito orgânico. Fechamos então? Fechamos. Bom, Vika, muito obrigado por participar com a gente no painel Tudo Rápido, Rádio. né? Rápido. Muito rápido. Muito Passa rápido e rápido. muito bom. Agradecemos. Eu que agradeço vocês, o trabalho de vocês é fundamental para nós, para todos os profissionais de rádio do país, mesmo, eu não estou falando isso para você. Bom, a gente conversa com frequência, você sabe quantas vezes eu já falei isso para você, o Marcelo Braga costuma também falar muito isso, a equipe da Mix, enfim, divulgar o trabalho de rádio, ou contar para as pessoas como ele está sendo feito, o que pode ser feito, as possibilidades, como a gente pode explorar da melhor forma, é fundamental para que a gente fortaleça. Felizmente a gente tem um trabalho no país, no Brasil, como todo rádio. Ficamos muito felizes mesmo, é muito confiável, é o que a gente tem de mais confiável de trabalho de divulgação de rádio disparado no nosso país. É muito legal. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns, um prazer. Não, agradecemos. Muito obrigado. E contamos com a ajuda de todos vocês também, não seja com envio de informações, dúvidas, sugestões para o próprio painel Tudo Rádio, para o próprio site, para as emissoras de rádio, enfim, fique à vontade, porque é como eu disse também já nas edições anteriores, a ideia é levar todo o papo que tem de rádio, que acontece nos corredores das principais emissoras, também das menores emissoras, para vocês aí. Para a gente ter essa troca de figurinha, vocês concordarem ou não concordarem. Fique à vontade aí para externar as suas opiniões aí. É importante para nós. Isso é importante para nós também. Quando você fala participa, manda, as pessoas às vezes falam assim, eu não vou reclamar porque a gente lê os elogios por cima e as reclamações a gente lê a fundo. É sempre importante, porque a gente precisa de termômetros, seja na rádio, seja qualquer conteúdo de veiculado. A gente tem muita coisa, muito conteúdo, a gente falou isso, de muita produção de conteúdo. Agora a gente precisa saber para qual caminho está indo e o que apresentar para todos. Todo mundo tem que saber o que está apresentando e tudo que vocês também têm que dizer o que querem. Então até para a gente ter essa troca de figurinhas. O importante é a gente expor essa troca de figurinhas. É isso aí. Isso aí. Bom, sucesso no projeto de vocês. Muito obrigado. Tá? Mais Vai uma dar vez. tudo certo. Muito obrigado. Obrigado a você que assistiu mais a 9ª edição aqui do Painel Tudo Rádio. Um abraço pessoal da Crosshost, um abraço pessoal da RF Media, lá o Ferri, o Borgato, a Cida. E a gente volta no próximo mês com mais com certeza. Toda segunda quinzena de mês a gente está com o Painel Tudo Rádio. E lembrando que daqui a pouquinho vai estar disponível também no YouTube. Tem gente que gosta de acompanhar mais pelo YouTube. Fique à vontade. Um abraço. Um abração, valeu. Tchau, tchau.